E aí, gente, quem me ajuda nisso? Até onde a gente foi, o que é que a gente discutiu até aqui? Nada, ninguém? Gente, não é possível. Veja, é, como eu já expliquei para vocês, eu, eu tenho algumas turmas, né, para as quais eu estou dando aulas parecidas, ou, enfim, similares no sentido mesmo do conteúdo. Claro que a discussão vai muito de acordo com o que a turma acaba produzindo em termos de questão ou, né, em termos de interesse aí. Mas eu acabo ficando com dificuldade de identificar onde foi que eu parei, porque como é o mesmo material para várias turmas, eu não sei dizer. E eu acho que assim, a gente está aqui falando de uma experiência de ensino-aprendizagem com pessoas adultas que estão acompanhando o processo, né? Então, eu não estou pedindo para vocês me explicarem o que eu falei, mas eu estou pedindo para vocês me ajudarem a identificar em que ponto que a gente parou na aula passada. Até onde a gente foi, o que é que a gente discutiu. A gente está discutindo Piaget, né? A gente está falando das fases de desenvolvimento de Piaget, mas eu não sei onde foi que a gente parou e eu gostaria da ajuda de vocês para isso. Alguém poderia me dizer? Tá, esse silêncio quer dizer que eu tenho que recomeçar, porque ninguém nem lembra do que eu falei, de eu ter falado nada? Professora, eu só lembro do slide que a senhora estava passando, Uhum. do desenvolvimento de Piaget de 0 a 2 anos. Pronto. Então, na sua memória, eu só tratei aqui do Período período sensorial, que sensório-motor, a gente vai certo? retomar. Aí, Eu estava então, procurando a página que eu notei, que eu tenho entendi. notado. Aí estava Tá, aqui de procura, professora. tranquilo, Adriana. Então, me diga uma coisa, eu ainda vou retomar o sensório-motor? Já foi explicado. Já foi Pronto. explicado. Tá, então eu já vou começar o próximo, né? Já vou É. passar a fase. Pronto. Obrigada, gente. Era só isso que eu precisava, porque eu não teria. Porque, de outro modo, se ninguém tivesse me respondido, eu ia ter que recomeçar, porque eu não sabia onde é que eu tinha parado, né? Então, era só isso mesmo. Vamos lá. Oi, Walter, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Só queria tirar uma dúvida a respeito de lista de presença, se tem alguma, ou tem alguma chamada, alguma coisa assim. Não,
Walter, veja, a orientação que eu recebi é que as turmas remotas eu não faço chamada, tá? Eu acabo não fazendo esse controle porque eu sei que tem outras questões, né? No sentido da conexão, né? Que às vezes vocês têm alguns impedimentos nesse sentido. E agora, então, que está parcialmente presencial e parcialmente remoto, eu não tenho. Ainda tem essa dificuldade extra, né? De que às vezes vocês vão precisar estar na universidade, não vão conseguir chegar a tempo. E como as aulas ficam gravadas e vocês são adultos, eu estou contando que vocês estão aqui porque vocês entendem a importância desse material, desse conteúdo para a formação de vocês. Eu estou supondo que vocês vão assistir, tá? Até porque eu sempre digo isso, né? Existia a possibilidade de eu voltar à presencialidade, porque a UFES ela avançou um pouco mais nesse processo, e o meu departamento também disse que estava tudo bem, né? Que alguns professores poderiam voltar, aliás, quem quisesse voltar à presencialidade poderia, mas eu acabei desistindo por duas razões. A primeira, porque isso implicaria em providenciar, aliás, por três razões. A primeira, porque isso implicaria em providenciar salas, que, né, garantir essas salas para vocês poderem ir. A segunda, porque essas salas teriam que ser grandes justamente porque é o seguinte, aqui, infelizmente, cada dia eu tenho menos alunos. Eu estou supondo que minhas aulas não devem ser muito boas. Mas e aí, o que acontece? Aqui eu tenho poucos alunos, quase ninguém está assistindo aula, né? Eu tô esperando e desejando que as pessoas minimamente se dêem ao trabalho de assistir a aula gravada ou de ler o texto para arriscar lá nos questionários, tá? Nas questões que eu estou colocando. A segunda questão, aliás, essa já foi a segunda, né? De que são turmas. Então, é o que eu estava dizendo, desculpem. Que são turmas muito grandes, então, enquanto aqui eu só tenho 10 alunos, lá na minha lista de chamada eu teria uma média de 60, 70 nas minhas turmas todas. E presencialmente eu teria que fazer essa chamada, tá? Então eu teria que garantir uma sala que fosse grande o suficiente para comportar essas pessoas de uma forma mais, né, de uma forma minimamente segura. Eu sei que as pessoas já ignoraram a pandemia, tá todo mundo de volta, inclusive pulando carnaval sem máscara, mas eu ainda não, tá? Então eu ainda gosto de prezar por um mínimo de cuidado, e eu achei que não seria interessante esse retorno agora. E a terceira razão tem a ver com essa questão de planejamento mesmo, né? Que não só eu, mas vocês já fizeram um planejamento, inclusive em termos de uso desses horários. Não sei se nessa turma, confesso que não lembro, mas há turmas em que alunos disseram que não estão morando em Aracaju nem em São Cristóvão e que a volta ao presencial implicaria da pessoa ter que abandonar a disciplina ou algo parecido. Então, eu entendi que como a gente começou remoto, a gente vai terminar remoto. Mas no período que vem, eu espero que pelo menos uma parte das disciplinas eu possa fazer de maneira presencial, tá? E aí, isso tudo eu estou dizendo para falar o seguinte, a orientação que eu recebi quando eu assumia, né, quando eu fui contratada aí como professora substituta, foi justamente a de que no formato remoto eu deveria cumprir de forma síncrona só metade da carga horária, por conta desse formato, né, ter seus reveses, digamos assim, e ao mesmo tempo que a chamada não era necessária ou às vezes não seria interessante, justamente porque a gente sabe que tem outras dificuldades que estão em jogo quando a gente fala em termos de conexão, tá? Então, é isso. Mas vamos lá, gente. Desculpem, hoje meu humor não tá dos melhores, meu ânimo não tá dos melhores, e eu chegar aqui e vocês ficarem calados, parecendo que eu nunca ouviram eu falando sobre nada,
não ajudou muito, não. Mas vamos embora, deixa eu ver se eu me animo um pouco. Né? Se vocês puderem participar um pouquinho da aula, questionar, assim, eu sinceramente agradeço muito aos que estão aqui, né? Como vocês já entenderam, eu não estou fazendo chamada, então a turma de vocês deve ter uns 70 alunos, vocês são 7% dos alunos, né? E só de vocês estarem aqui, para mim, já é muito, no sentido de que eu sei que tem aí um desejo da parte de vocês de estar presente, que vocês poderiam não estar. E aí eu já agradeço por isso. Mas se vocês puderem me dar essa ajuda extra hoje, de participar um pouco mais, de colocar questões, de trazer os exemplos da vida de vocês, para a gente poder articular um pouco com o que a gente está estudando, tanto melhor, tá bom? Luana acabou de me dar aqui a informação, acho que Luana também estava que nem a Adriana, né? Buscando no caderno. Obrigada, Luana. As suas colegas Adriana e Creuza, se não me engano, já tinham me passado essa informação, mas eu agradeço de qualquer modo o cuidado. Vamos então continuar, tá, gente? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, até para a gente dar continuidade. Vocês acham melhor que eu projete o slide ou que eu fique falando, eu abro o slide só para mim, para eu ter essa referência, e eu vou falando com vocês sobre o assunto dessa forma aqui, eu na tela falando com vocês? Como é que vocês preferem? Eu gosto de acompanhar o slide, prof. Não sei meus colegas. Mas eu dou preferência em Eu acompanhar. também gosto. Beleza, beleza. As 3 manifestações foram todas favoráveis aos slides. Professora, Oi. assim, eu acho que a senhora podia gravar sem o slide mesmo, só a senhora acompanhando, e depois disponibilizava para a gente. Acho que dava para fazer dessa forma. Eu, particularmente, eu só presto atenção no que a senhora fala. Eu não fico muito fixar o slide, não. Entendi. Porque assim, Luana, eu particularmente, eu não sou muito fã de slide, eu já falei isso aqui antes, né? Eu acho... Eu só uso slide num contexto em que eu estou usando material de muitas fontes, e aí, para organizar a ideia, né, para eu conseguir juntar as informações de várias fontes, de várias leituras diferentes, eu gosto do slide porque ele organiza, ele sistematiza ali, né? E como a gente está falando de fase do desenvolvimento, que tem muito essas questões aí, né, as características, os elementos que estão ali em jogo, então eu acabo usando o slide nesse contexto por conta dessa necessidade, mas eu confesso que eu não gosto muito. E como a gente está aqui numa situação remota, né? Eu sei que quando eu apresento slide, eu fico bem pequenininha e o slide fica tomando parte tomando conta da maior parte da tela. Além de que, quando eu estou projetando slide, eu não vejo vocês, tá? Então, tem essas dificuldades. Mas aí, até aqui, a maior parte das pessoas que se manifestou acho favorável que eu use o slide e eu vou usar. Robert, pode falar. Desculpa. Boa noite, professora, tudo bom? Tudo bem. Então, professor, depende muito depende muito do que você colocou como conteúdo no slide, né? Porque às vezes você usa só para você ter uma referência. Sim. E aí você coloca a informação lá mais resumida só para lembrar os ganchos, né? Para você poder puxar a discussão. Talvez não faça tanto sentido, entendeu? Depender de como você coloca. Como eu não tenho, a gente não viu ainda, em princípio, assim, eu gosto mais dessa estrutura, a gente conversando, debatendo, entendeu? Porque, assim, é bem pessoal, como você coloca os dados lá no slide, então, teria que ver. Então, Robert, veja, eu tenho uma tese, não é minha tese não, tá? É das coisas que eu já estudei, inclusive sobre apresentação de palestra, de trabalho, de curso que eu já fiz. O slide, ele é tanto melhor quanto menos compreensível para os outros ele for. Em que sentido? Dele está bem resumido, de fato, né? Então, o slide é para servir de referência para o palestrante mesmo, e como o colega colocou aqui, de uma referência visual também,
para a pessoa entender onde é que eu estou, para acompanhar. Mas um slide que tem muito texto, que você fica tendo que ler o texto, desvia a sua atenção de mim, que estou falando, para o slide. Então, não é um slide bom. Né? Um slide bom, ele precisa ser mais resumido. Esse que eu fiz, eu acho que ele fica no meio termo. Ele acaba sendo um slide, como eu estou tentando sistematizar informações de várias leituras, de várias fontes, eu acabo juntando ali, né, e colocando uns elementos a mais. Então, tem um texto um pouco mais explicativo, mas, ao mesmo tempo, é muito mais uma referência para mim do que para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar aqui o meio termo dessa possibilidade, que é, eu vou projetar o slide para, né, marcar o tópico que eu estou lendo, depois eu interrompo e fico aqui conversando com vocês, né? Quando a conversa for rolando, aí eu interrompo para a gente poder fazer esse bate-papo, que eu também prefiro, Robert. Walter levantou a mão. Pronto, Walter, pode falar. Professora, eu acho interessante que a senhora use o slide para a senhora poder se basear, para poder seguir a aula, porque às vezes pode acontecer da senhora ter um dia longo, ou então o assunto está meio fraco ou chato, aí a senhora pode ficar meio evasiva, entendeu? Aí, para não se perder e não ficar muito evasiva, a senhora usa o slide. Mas é como a menina aí disse, a colega, que é o que a senhora fala, né? É o que a senhora fala, não é nem tanto o que a senhora mostra, Sim. viu? Tá, obrigada, Walter. Não, de qualquer forma, eu ia usar essa referência porque, de fato, o meu planejamento de aula está ali no slide, tá? Mas, de qualquer modo, vamos fazer assim. Eu vou projetar, e aí, quando a conversa começar a rolar, a gente interrompe e fica aqui conversando entre nós. Robert, você disse que não viu ainda o slide, né? Eu acho que já tem 2 aulas que eu estou trabalhando com esses slides. Eu acho que você... De fato, na aula passada eu senti sua falta. Não lembrava que tinham sido 2 semanas já. Mas, eu tive ausente durante 2 semanas mesmo, estava com alguns problemas aí no trabalho também, alguns problemas pessoal. Mas não foi só na sua aula, não, foram outras também. Não, Então, sem problema. não pude acompanhar. Aí, assim, eu estou realmente voltando à atmosfera aqui acadêmica agora essa semana aí, pegando as coisas que estão atrasadas, porque realmente ficou meio complicado para mim esses dias aí, por isso que eu comentei isso, entendeu? Eu não conheço, né? Tá. Não, sem problema. De fato, assim, semana passada eu senti sua falta. Eu lembro de semana passada porque é mais recente. A vida anda tão louca e tão corrida que eu não tenho mais memória de semanas anteriores, não. Eu tô no máximo até semana passada. Então, eu não lembrava de você aqui, de fato, né? Mas só para você entender, tá, Robert? A gente está falando aqui especificamente das fases do desenvolvimento de Piaget. A última aula que você estava aqui, eu estava tratando dos conceitos principais, dos conceitos básicos de Piaget, e desde então a gente está entrando nas fases do desenvolvimento. Segundo as colegas me ajudaram aqui, me salvaram a vida, a gente discutiu, em termos de fase, né, de estágio mesmo, o primeiro estágio, que é o sensório motor, tá? Quando eu for trazendo o estágio pré-operacional, que é esse próximo que a gente vai começar hoje, eventualmente eu vou fazer algumas marcações, né, de comparação e de diferenciação com o sensório motor, e aí vai te dar um pouco essa dimensão do que você não viu, tá? Então, se você sentir a necessidade na leitura, ver que não ficou muito claro e quiser acessar as aulas gravadas, também já tem isso disponibilizado, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, gente. A gente está aqui começando hoje o período, ou estágio pré-operacional, que funciona aí, que acontece aí entre os 2 e 7 anos de idade, tá? Como eu já falei nas aulas anteriores, os estágios de Piaget, eles não são taxativos. Essa idade que a gente está estabelecendo aqui, ela não é fixa nem rígida, tá? Quando a gente fala que é de 2 a 7 anos, isso é mais ou menos por aí. Então, pode começar um pouco antes, pode começar um pouco depois, pode terminar um pouco antes, pode terminar um pouco depois.
E outra coisa que é importante a gente entender é que existe aí um processo de transição, né? E Piaget ele vai marcar muito claramente quais são esses processos de transição entre um estágio e outro. Então, o estágio sensorial motor, que é o que a gente estava estudando até semana passada, ele tem como característica principal a questão de que ele está falando ali, ele está lidando com esse desenvolvimento sensorial e motor, como diz o nome. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a criança está aprendendo a lidar com o seu próprio corpo, né, com o movimento, com a ação, com segurar, né, agarrar as coisas, ver as coisas. Então, no sensório motor, a criança está organizando um mundo que é absolutamente caótico, porque nada daquilo faz sentido para ela. Então, ela está ali vendo as coisas, ouvindo as coisas, sentindo as coisas, e ela vai tentando organizar aquilo na cabecinha dela. E o que Piaget vai dizer é que no período sensório-motor, o que vai acontecer, os esquemas que vão ser construídos e produzidos pela criança são esquemas de ação. E aqui vem o primeiro ponto, né, que fala aí dessa mudança para o período pré-operacional. No período pré-operacional, os esquemas de ação vão ser transformados gradativamente, progressivamente, em esquemas representativos. O que é que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que, nesse momento, né, na entrada aí, no período pré-operacional, as crianças começam a guardar representações. Isso diz respeito à memória, isso diz respeito à linguagem, porque as coisas que vão ser memorizadas e que vão ser representadas vão ter nomes, tá? E isso diz respeito justamente a uma associação aí de que a cognição daquela criança vai se dar pela construção desses esquemas representativos, esses esquemas de representação. A criança começa a representar as coisas. Tá, deixa eu melhorar um pouco isso. Porque o que Piaget está tentando mostrar aqui é justamente o seguinte: a partir desse momento, a criança ela consegue entender a existência das coisas para além dela mesma, tá? Ela começa a entender que as coisas têm uma existência, que as coisas têm um nome, e ela começa a conseguir representar essas coisas, esses objetos. Enquanto que, no período sensório-motor, a criança estava aprendendo simplesmente como interagir com o mundo, no sentido motor e sensorial, né? Nas percepções que ela tinha daquele mundo e como é que ela lidava com ele, como é que ela se mexia e se relacionava com esse mundo. No período pré-operacional, a criança começa a guardar representações desse mundo com o qual ela lida, tá? Só que o que acontece é que nesse período, essas representações, elas são completa e absolutamente egocêntricas. O que é que isso quer dizer? Quando a gente fala de egocentrismo de forma geral, o que a gente está tratando, o que a gente está colocando em questão aqui, é justamente o fato de que essa criança, né, do período pré-operacional, ela não tem a capacidade de compreender o mundo para além do próprio universo dela, tá? Então, essa criança, ela vai começar a se relacionar com o mundo de uma forma diferente, né? A partir da linguagem, vai construir representações, mas ainda assim, toda a compreensão que essa criança tem do mundo vai ter referência na sua própria vivência, tá?
na sua própria compreensão de mundo. Como é que a gente pode visualizar isso, né? Em que situação a gente visualiza algo parecido? Uma criança, vamos imaginar uma criança aí de seus 4 anos, que ela tá o dia inteiro ali brincando meio sozinha, porque a mãe tá fazendo uma coisa, o pai tá fazendo outra coisa, né? Os dois trabalham, enfim, ela tá aí, vai ficando ou numa creche, ou na casa da avó, digamos que tá na casa da avó, e fica ali meio sozinha, meio... E aí, quando ela finalmente está em casa com os pais, ela ainda tá cheia de energia e ela quer brincar. E aí o pai diz assim: ah, não, filha, eu tô cansado. Hoje não. Hoje o papai não vai brincar com você. E ela não entende. Ela fica irritada e ela insiste, e ela cobra, e ela continua chamando. O que alguns autores vão dizer é que isso diz respeito a esse pensamento egocêntrico, no sentido de que a criança ela não consegue desenvolver a empatia. Empatia é uma habilidade que vai vir bem mais lá na frente, tá? Mas essa criança não é só que ela não consegue entender o sentimento do outro, ela não consegue entender de que forma que esse outro vê o mundo. Então, para ela é o seguinte: se eu tô afim de brincar, se eu gosto de brincar, se isso para mim é uma experiência divertida, não faz sentido para mim que isso não seja também assim para você. Então, eu vou esperar que você queira brincar comigo, tá? Isso é um exemplo bem o mais simples possível que eu consigo dar para vocês. Mas o que está em questão aqui é justamente que a criança pré-operacional, ela só consegue entender o mundo a partir da sua própria vivência. E a sua própria vivência ainda é bastante limitada, justamente porque ela não consegue, ela não tem ainda elementos suficientes e ela não tem uma compreensão abstrata das coisas que permita que ela tenha outras compreensões mais complexas. Então, às vezes, né, a gente fala muito sobre isso, assim, de que forma que a gente pode conversar com a criança, né? De que qualquer conversa com a criança precisa considerar a capacidade dela de compreender o tema daquela conversa ou da forma como isso pode ser abordado. Mas, às vezes, a gente cai nessa besteira, cai nessa armadilha, e eu digo a gente porque é a gente mesmo. Eu inclusive, com minha carteira do CRP, tá? Que está dando aula aqui de desenvolvimento. Então, assim, às vezes a gente cai nessa armadilha de querer cobrar da criança uma compreensão que vai muito além da capacidade cognitiva dela. E a grande importância da gente entender esses estágios de desenvolvimento é de entender também que existe um processo, né? Que esse desenvolvimento cognitivo, que é o que está em jogo e o que está em questão de forma mais central para Piaget, ele ensina para a gente que tem um processo aí para que a criança atinja um determinado ponto de compreensão sobre o mundo. Aqui, no estágio pré-operacional, a compreensão dela é absolutamente limitada com a própria vivência dela, que também é limitada por si só, tá? Além disso, tem aí uma tendência lúdica. E essa tendência lúdica diz respeito justamente a essa questão das brincadeiras, né? A criança pré-operacional, ela está sempre tentando construir aí a compreensão dela de mundo a partir de umas brincadeiras. É uma criança, geralmente são aquelas crianças que inventam muito as próprias brincadeiras, né? Que até no processo de tentar entender alguma situação, de lidar com a situação, elas vão acabar se utilizando desse elemento lúdico. Vou dar um exemplo que aconteceu, né? Que eu testemunhei. Há alguns anos atrás, uma colega minha do trabalho, o marido dela morreu num acidente de trânsito. E aí foi um choque para todo mundo, né? Acidentes são sempre muito chocantes. E ela tinha um filhinho. O filho dela tinha 5, 6 anos na época.
Ou seja, era uma criança que estava nesse período pré-operacional, né? E aí, ela teve esse cuidado de dizer que, né, de contar o que tinha acontecido com o pai dele, mas ela contou da forma na forma que era possível contar para uma criança. Não vou saber dizer exatamente como é que ela fez isso, mas eu lembro que ela era sempre muito sensível nesse sentido, né? Ela trabalhava também com criança, então ela tinha esse entendimento de como poderia fazer. E aí o menino ele foi para o velório do pai. Eu lembro que eu fui também, e as pessoas estavam muito preocupadas com o menino. Porque ele estava, né? O pai dele tinha morrido num acidente com, acho que um caminhão, né? A colisão foi na estrada com um caminhão. Se eu não me engano, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem essa referência. E aí a mãe deixou ele escolher os brinquedos que ele queria e levou ele pro velório com os brinquedos. E os brinquedos que ele escolheu foram justamente um carro e um caminhão. E ele ficava o tempo inteiro batendo um no outro, fazendo essa colisão, como se ele estivesse repetindo esse processo. E aí algumas pessoas ficaram preocupadas e tal, e ela veio conversar comigo e eu falei, olha, é claro que isso é um momento sofrido, é para você, é para o seu filho, é para todo mundo. Mas eu acho que não dá para você fazer nada agora. A gente precisa entender um pouco como é que ele vai conseguir lidar com essa situação. E me parece que ele está fazendo essa tentativa, né? É como se ele estivesse reproduzindo a situação do que ele compreendeu que tinha acontecido, tá? Eu não sei se ela tinha falado esses detalhes ou se ele tinha ouvido de alguém, eu já não lembro mais das minúcias da história. Mas veja, quando ele estava fazendo isso, ele estava brincando, mas essa brincadeira dele era justamente uma tentativa de elaborar o que estava acontecendo, de elaborar a dor, a raiva que ele estava sentindo, né? Porque a única coisa que ele talvez conseguisse entender naquele momento era que ele tinha perdido o pai. Era que o pai não ia mais voltar, né? Então, é disso que Piaget está falando, que ele diz assim, a criança pré-operacional, ela vai ter uma tendência muito lúdica, nesse sentido de que ela vai se utilizar das brincadeiras que ela mesma cria para lidar com as situações do dia a dia. Não à toa, eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque eu estou falando muito, né, e dando exemplos, eu acho que a gente pode conversar um pouco agora. Não à toa que quando a gente trabalha, né, com psicoterapia infantil, o que a gente faz é muito da ordem do lúdico mesmo, né? A gente faz isso da brincadeira, porque é na brincadeira que a criança vai expressar o que ela está sentindo. É na brincadeira que brincadeira que aquela criança inventa, que ela inclusive vai tentar dar conta das questões que estão produzindo aí um mal-estar para ela, tá? Então, especialmente quando a gente pensa nessa criança, né, da fase pré-operacional, aí a partir dos 2 anos, mais ou menos, até uns 7, a melhor forma de se comunicar com ela é justamente a partir da brincadeira. Então, se a gente for pensar em termos do desenvolvimento cognitivo, a compreensão que a criança vai conseguir ter, ela vai ter esses 2 elementos. Vai ser facilitada a compreensão dela se for a partir desses elementos lúdicos, e, ao mesmo tempo, a compreensão dela sobre o que acontece no exterior, né, do próprio corpinho, vai ser uma compreensão completamente egocêntrica, porque ela só vai conseguir partir da própria experiência, ela não tem essa capacidade cognitiva de compreender como é que o outro sente ou pensa em uma determinada situação. Ela só consegue entender a partir do que ela já conseguiu construir para si mesma e dentro desse repertório que ainda é bastante limitado. E aí, gente, até aqui, como é que estamos? Vou seguir então, tá? Ai, meu Deus, tudo ok, professora, até então. Tá. Beleza. Vou seguir então.
Então, o que Piaget vai falar, né, sobre essa transição do sensório motor para o pré-operacional é justamente a capacidade de inventividade. O que é que ele vai dizer, né? O que é que a gente consegue entender disso? É o seguinte: a gente está aqui pensando esse desenvolvimento cognitivo a partir da construção de esquemas, né? Lá no primeiro tópico desse slide, eu falei da transformação de esquema de ação em esquema representativo. O que é que essa inventividade que está no terceiro tópico diz sobre isso? A inventividade diz respeito à capacidade de combinar esses esquemas mentais. Então, veja, a criança sensório-motor, ela é como se... Pensem o esquema como se fossem gavetinhas, tá? Que a criança ela vai ali juntando alguns elementos que ela vai aprendendo, que ela vai desenvolvendo ao longo desses 2 primeiros anos, né? No sentido de localizar um pouco quem são as pessoas, né? Quais são os sons. Perceba que no sensório motor ela está simplesmente organizando algumas coisas. Então ela está ali, vamos dizer nesse sentido, está ali guardando nas gavetinhas. Quando chega no pré-operacional, a criança ela começa a conseguir bagunçar essas gavetas. Ela vai tirar daqui e botar ali. Ela vai conseguir combinar esquemas que já existem de forma a inventar outras possibilidades de compreensão para esse mundo, tá? E aí, a tendência lúdica, né, como eu falei, delas inventarem as próprias brincadeiras, também diz respeito a isso, né, que é uma capacidade nova que a criança vai ter de inventar novas formas de ser e novas formas de existir e de se relacionar com o mundo, tá? E aí, essa criança, ela acaba misturando muito realidade com fantasia. Por que que ela faz isso? A criança, ela vai fazer isso, primeiro porque ela tem ainda essa limitação de repertório, né, no sentido desses esquemas. A compreensão que ela tem do mundo ainda é bastante limitada. Então, ela não tem muito como ter essa dimensão que nós adultos temos do que é realidade, do que é fantasia, do que é verdade, do que é mentira, né? Isso é uma coisa que ela vai aprendendo ao longo da vida dela. Então, a criança pré-operacional, nessa tentativa de inventar e de compreender as coisas, ela começa a construir explicações animísticas sobre as coisas. O que seriam explicações animísticas? Seriam explicações que transpõem características de um determinado lugar, de um determinado campo, para outro. Seria pensar características dos bichos para os humanos, seria pensar características do reino vegetal ou mineral para os bichos. Então, assim, ela vai se utilizar do esquema que ela tem, no sentido de o esquema cognitivo mesmo, de compreensão das coisas, para tentar explicar outras coisas. E aí ela acaba construindo aí uma série de histórias e de explicações que vão misturar essa realidade com essa fantasia, né? Porque ela vai julgar, ela vai tentar entender a realidade a partir das percepções imediatas que necessariamente são distorcidas. Um exemplo bem banal, né? Você pergunta para uma criança assim, uma criança que está nessa fase pré-operacional, por que chove? Ela vai tentar inventar uma explicação. Ela não sabe por que chove, ela não sabe dos processos de condensação, né? De como é que as nuvens se deslocam e quando elas pesam, né? Quando é que elas condensam ao ponto de precipitar a chuva, etc, etc. Vocês estão vendo que nem eu sei direito, né? Porque eu já estudei isso há muito tempo, já não tenho mais muitas lembranças. Mas, assim, a criança não vai saber essa explicação. Ela vai tentar dar uma explicação, né? Ela vai dizer, não sei, porque Deus está chorando, sabe? Ou porque tem um rio no céu que está vazando, sei lá.
Eu não tenho a criatividade de uma criança pré-operacional, então é melhor perguntar para uma delas, para vocês verem as possibilidades de resposta. Eu não sei se vocês conhecem, eu sou a pessoa que fica indicando página do Instagram. Tem uma página do Instagram que eu acho muito legal, que ela vai juntando frases de crianças, né? Então, assim, são frases muito divertidas que as crianças acabam falando, acabam trazendo. Geralmente, né, eu não sei se vocês conhecem essa página que eu estou falando, mas quem conhece pode observar que geralmente as crianças que estão ali, que registram, né, cujos pensamentos e conversas e diálogos são registrados, são crianças pré-operacionais. Justamente porque são essas crianças que têm muita inventividade, que elas vão dar explicações e respostas que para a gente soa absurda, engraçada e bonitinha, mas que para ela é a possibilidade de explicação que existe é essa, sabe? Então, eu particularmente acho essa a fase mais legal, assim, de todas. Eu já vi uma pessoa dizendo assim, as pessoas têm filho achando que vou ter um bebê. Não, você não vai ter um bebê, você vai ter um filho que depois vai envelhecer. Eu acho que eu morro de medo da coisa do bebê, porque eu fico achando que eu quebraria um bebê se eu tivesse que cuidar dele. Mas eu me divirto com criança dessa época aí, dessa fase pré-operacional, porque elas são muito divertidas, justamente porque elas estão ali tentando entender o mundo. É como se a capacidade e o repertório delas fosse muito limitado para o nível de criatividade e de curiosidade que elas têm. Então, elas vão inventando, elas têm um monte de questões. Eu acho absolutamente divertido. Para mim, se você quiser me deixar assim, num dia que eu não estou muito bem, você pode me botar com uma criança dessa idade que eu fico lá batendo papo com ela e vou me divertindo e meu humor vai melhorando, porque eu acho divertidíssimo. Pois é, criança, eles também perguntam demais, justamente porque eles têm certas lacunas que eles não conseguem preencher. E aí eles vão fazendo isso, né? Eles vão inventando, eles vão tentando fazer essas combinações dos esquemas que eles já têm, e eles vão inventando, vão criando, vão produzindo brincadeiras para tentar dar conta disso. E aí eles vão... isso vai implicar justamente nessa curiosidade também. Porque vai ter uma hora que, por mais que eles inventem, por mais que eles criem justificativas animistas e fantasiosas, tem uma hora que eles entendem que tem um limite. E aí eles vão lá e perguntam, e por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? Né? Então, eu acho muito divertido. Tá? Eu acho realmente, assim, conversar com essas crianças é muito divertido. Eu estava aqui tentando entrar na página para mostrar para vocês qual é. Ô, professora, mas todo dia não é divertido, não. Não deve ser mesmo, não. É porque eu só sou tia e madrinha e essas coisas, aí é bom. Aí é muito bom. Eu tô tentando entrar no meu Instagram, tá, gente? Para mostrar. Eu não sei mais qual a senha do meu Instagram. Ai, deixa eu falar. Eu tava tentando entrar pelo computador para poder projetar para vocês. Robert, pode falar. Professora, eu tenho só que tá entrando nessa fase, e aí me veio uma pergunta que eu acho pertinente. É nessa fase que se formam os traumas? Veja, Robert, eu não posso responder isso a partir de Piaget, tá? Porque até onde me consta, Piaget não desenvolve uma teoria sobre traumas. O próximo autor que a gente vai trabalhar quando a gente finalizar Piaget é Freud. Freud, sim, fala de traumas. E o que eu posso já adiantar sobre a concepção de trauma de Freud é o seguinte. Freud, ele entende o trauma
como sendo produzido em 2 momentos, né? Ele fala do trauma em 2 tempos, que é o seguinte, peraí. De uma forma bem grosso modo, assim, o trauma para Freud, ele começa como uma marca, né? Algo que tem um valor afetivo muito alto, no sentido de que produz um afeto muito intenso, tá? E que não pode ser elaborado. Então, o trauma não precisa necessariamente ser uma violência sofrida, mas ele precisa ser algo, né, para que se constitua enquanto trauma, tem que ser alguma coisa que produza um afeto muito intenso e que não consiga ser representado, não consiga ser elaborado e compreendido. Então, isso vai ficar como sendo uma marca no sentido afetivo mesmo. Só que o que Freud vai falar é que essa primeira marca aí, né, que geralmente vai se dar na infância, isso ainda não pode ser chamado de trauma. Justamente porque nesse momento a criança ainda não processou essa informação. Ela não processou essa dor que ela está sentindo, tá? E aí, diante disso, é como se aquilo formasse ali um núcleo de repressão, no sentido de elementos que vão ficar ali guardadinhos, né? Uma energia que vai ficar ali guardadinha e que não vai ter como uma situação que não vai ter como ser lembrada, não vai ter como ser acessada pela consciência, porque ela não produziu um sentido claro, tá? E ela tem essa intensidade afetiva. Então, fica ali, constitui-se o inconsciente, e nesse inconsciente vai ficar essa energia, né, esse afeto acumulado aí, e as representações que estão associadas a esse afeto, mas que ainda não tem um significado para aquela criança. Quando Freud fala que o trauma acontece em 2 tempos, é o seguinte, ele vai dizer que em determinado momento da vida, mais para frente, pode ser numa infância um pouco maior, pode ser na adolescência, pode ser na idade adulta, pode ser já com uma pessoa idosa. Às vezes acontece da pessoa vivenciar uma outra experiência que associativamente, né, tem uma representação que se associa automaticamente àquela que está lá guardadinha no inconsciente. E que é nesse momento que vai se constituir o trauma, no sentido de que o trauma ele se dá nesses 2 tempos. Porque a partir do momento que nessa segunda ocasião eu já consigo entender por que aquilo eu não posso lidar com aquela situação, no sentido de que acontece uma vivência que eu, enquanto uma pessoa mais velha, já consigo processar psiquicamente, já consigo processar intelectualmente, tá? Mas, de algum modo, ela se associa com aquela vivência anterior, que eu não tinha ainda processado intelectualmente e psiquicamente. Então, o que acontece é que, a partir daquele momento, aquilo é sentido como trauma, no sentido de que, a partir daquele momento, aquela situação vai produzir efeitos de sofrimento psíquico, que até então não produzia. Então, eu não sei se eu poderia dizer que é nessa fase que vão se constituir os traumas. Mas o que eu posso dizer é que, né, juntando aí a teoria de Freud com a teoria de Piaget, é que as situações de intensidade afetiva muito grandes que aconteçam nessa fase, elas raramente vão conseguir ser processadas e elaboradas. Justamente porque o repertório cognitivo dessa criança ainda é muito reduzido e limitado. Então, provavelmente, essas marcas ficam ali, mas elas não têm ainda um sentido de trauma, tá? No futuro, uma nova vivência é quem vai ativar o sentido desse trauma. Deu para entender? Fala aí, Robert.
Eu sim, professora. Na realidade, é porque eu perguntei de uma forma muito resumida, e aí na sua explicação entrou o ponto onde eu queria chegar. Independente, eu usei o termo trauma, mas, tipo, eu, enquanto ser pensante, né, vamos dizer assim, tem um conceito formado sobre trauma. Óbvio que não é o conceito acadêmico que você tem, enfim, mas eu tenho um conceito sobre trauma. E aí, quando eu falei que se formam os traumas, é justamente isso. Aí eu vou trazer para o aspecto científico, que é da parte da psicologia, e do aspecto da religião, né? A criança, por não saber processar as coisas que acontecem, tudo que acontece nessa fase, ela grava. Ela não tem filtro, já porque tudo é novo. Então ela não tem como filtrar. O que eu entendi foi isso, que nessa fase ela não tem filtro. Como ela não tem filtro, ela armazena tudo que acontece com ela e todas essas sensações. Então, os acontecimentos, eles são guardados junto com as sensações que eles causam na memória dela. E aí ela vai guardando aquilo ali, guardando aquilo ali. O que é agradável, ela vai revivendo de acordo com as oportunidades. E aquilo que é assustador para ela, ou que causa temor, que ela ainda não sabe o que é temor, não tem a noção do que é medo, do que, entendeu? Ela vai de alguma forma bloqueando. E aí entra essa situação que você falou que mais à frente, em outra fase, pode acessar essa sensação e voltar a ter aquela mesma reação. Né? Aí por isso que eu perguntei se é nessa fase que se formam os traumas. Porque se eu for para o aspecto científico, no caso da psicologia, eu tenho que encontrar um momento da infância onde essas experiências negativas, elas acabam sendo armazenadas e ficando lá quietas, né? Eu estou tentando associar uma fase do desenvolvimento. Se for para o lado religioso, a depender da crença religiosa, aí pode ser questão de outras encarnações, enfim, aí depende muito do conceito da linha que o viés religioso aí segue. Mas eu perguntei nesse sentido, entendeu? Se é nesse momento que se formam os traumas. Eu chamei de trauma justamente isso. É esses acontecimentos e as sensações que causam as crianças. Mesmo ela não sabendo o que é justamente isso que fica armazenado e que mais na frente a gente, por algum gatilho, dispara essas sensações. Era essa, a intenção da minha pergunta era essa, mas pelo que você estava falando aí, realmente, eu entendi dessa forma, entendeu? Isso, Robert, é isso mesmo. Agora, entenda que a explicação que eu estou dando é via Freud, tá? Não é Piaget. Porque o que eu acho que é interessante da gente entender por Piaget é que o que Piaget vai apontar para a gente é que em toda e qualquer fase do desenvolvimento, a criança, né, a partir do seu próprio repertório e das suas capacidades atuais, ela vai tentando dar conta das coisas. Então, por exemplo, quando eu dou esse exemplo, né? Por exemplo, quando eu dou esse exemplo é horrível, mas ok. Quando eu dou esse exemplo do filho da minha colega, né, que era uma criança que estava nessa fase aí pré-operacional, ele acho que ele tinha uns 6 anos de idade, 5, 6 anos, eu já não lembro bem. E o pai faleceu, aquilo ali era de um sofrimento extremo para ele, né? Veja, a morte é uma coisa que a gente lida mal ainda hoje, né? Adultos lidam mal, crianças lidam mal. Então, era de um sofrimento para ele, era de uma incompreensão, porque o luto, inclusive, tem esse caráter de incompreensão para todo mundo, inclusive para adultos, né? Mas ele estava ali tentando. Ele estava tentando dar conta desse processamento, ele estava tentando dar sentido para aquilo, de algum modo, a partir da brincadeira. Então, ele foi lá, escolheu os brinquedinhos dele para levar para o velório do pai, e ele ficava lá brincando, e era uma brincadeira muito violenta, assim, porque... E eu lembro que eu fiquei prestando atenção nisso, e ele pegava o carro, né, que até na minha interpretação, de quem estava ali de fora olhando, representaria o pai dele, né, ou porque o pai estava de carro, e ele batia com o carro no caminhão, assim, como se ele estivesse descontando toda aquela raiva, assim, sabe, como se... Talvez, se a gente fosse pensar isso em raciocínio de adulto, ele podia dizer bem assim, quem tinha que morrer era o cara do ônibus, não era, ou do cara do caminhão, não era meu pai, sabe? Talvez, se ele fosse um adulto, ele estivesse pensando isso, ele ia estar naquele momento da fúria e da raiva que a gente fica num primeiro momento de luto, pensando assim, não devia ter sido ele, devia ter sido o outro, sabe? Então, assim, ele estava tentando processar. Eu não posso dizer para vocês
que nesse caso foi uma experiência traumática, porque me parece que a mãe conseguiu conduzir de uma forma, né, de colocar essa questão de uma forma mais clara possível para ele, e ele estava ali utilizando o repertório que ele tinha, a partir do lúdico, a partir do jogo, para processar aquela informação, entende? Então, assim, não dá para a gente dizer que eles vão absorver tudo e não vão compreender nada, né? Eles têm as ferramentas possíveis de fazer esse tipo de processamento. Agora, de fato, são ferramentas um pouco limitadas, o repertório é limitado. Então, vão ter coisas que, de fato, vão ficar ali mal explicadas, que vão ficar ali guardadas, e que mais para frente pode sim ser disparada, né? Como você usou o conceito aí, a expressão, o gatilho, pode ter um gatilho ali que dispare e que remeta ele àquele momento, tá? Mas é isso mesmo. Então, Como diz o meu filho aqui, perfeito. eu estava ouvindo ele aí fazendo barulho, achei que ele estava chorando, inclusive. Não é palestrinha, é porque ele estava me ouvindo falar, fazer a pergunta, e aí, como ele não estava no contexto da conversa, ele estava tentando interagir de que forma? Cantando a música dele. Ah, tá. Tá certo, Entendeu? tá justo. É. Vamos lá. Ainda sobre o período pré-operacional. No período pré-operacional, não existe um pensamento conceitual, tá? Então, quando a gente fala que eles vão construindo esquemas de representação, é no sentido de que eles vão começando a dar nome às coisas e associar as imagens àqueles nomes, né? E aos objetos. Tipo assim, ele vai pegar isso aqui e ele vai conseguir identificar que isso é um copo, né? Então, mas isso não é um conceito. Ele não tem o conceito de copo ainda, né? Ele pode até identificar que isso é um copo porque eu já disse e ele já fez essa associação. Mas ele não tem o conceito ainda do que é um copo. O conceito é uma coisa que vai vir depois, tá? E outra coisa que ele não tem é noção de conservação. Essa parte, acho que todo mundo já ouviu falar ou já viu alguém discutindo sobre Piaget. Que é aquela brincadeirinha lá que Piaget, né? Que não foi uma brincadeira, Piaget fez experimentos, mas que a gente dá para encontrar em vídeos na internet e tal, sobre a incapacidade de uma criança, nesse período, de compreender que o volume, ele se mantém. Então, o que acontece? Aí tem aquela experiência, você pega um copo assim comprido e pega um copo daquele tipo de uísque, né? Que é largo e mais baixinho. Aí você transfere essa água na frente da criança para o outro copo. E aí você pergunta, qual que tem mais água? Aí ele vai dizer um. Aí quando você transfere, ele vai dizer, agora é esse. Sendo que ele viu você transferindo a água. Mas mesmo assim, ele não consegue ter noção de que aquele líquido se conservou na passagem de um para o outro. Ele só consegue ter uma apreciação e um julgamento visual. Então, se o copo é comprido e a água vai até mais em cima, ele provavelmente vai achar que esse copo está mais cheio. Tá? E a mesma coisa é com peso. Aí você pega, sei lá, uma massinha de modelar. Aí você tem duas massinhas de modelar. Aí uma você transforma numa bolinha e outra você transforma, enfim, numa bisnaguinha. Quando você bota na mão dele, ele vai achar que uma pesa mais do que a outra. Geralmente ele vai achar que a bolinha pesa mais, porque como ela tem o centro, né, de gravidade mais nuclear, realmente dá essa impressão de um peso um pouquinho maior. E aí, se você chegar e fizer a bisnaguinha com essa que era a bolinha e faz a bolinha com que era a bisnaguinha, e você perguntar de novo, ele vai mudar de opinião. No sentido de que ele vai achar que ele vai botar na mão e vai dizer, essa aqui que pesa mais. Então, ele não consegue entender
que os dois têm o mesmo peso, que os dois têm a mesma massa, né? E que o volume se mantém. No Professora, outro... Oi, pode falar. Deixa eu acontece a interromper. mesma coisa. Acontece a mesma coisa com dinheiro também, quando a gente dá. É nesse mesmo princípio. Sim, eu não diria que é do mesmo princípio, porque não tem uma questão aí da conservação, né? É muito mais no sentido dele não compreender o valor, porque ele não tem ainda essa compreensão, esse conhecimento do que são os valores. Mas eu já ia dar esse exemplo, né? Essa é outra brincadeira que a gente faz muito com criança. Assim, eu lembro quando eu era criança, que às vezes eu tinha umas notas, assim, uma nota na mão, e aí um tio meu chegava para mim, aí vinha assim com um saco cheio de moeda. Aí dizia, você quer trocar? Aí eu quero. E eu tinha certeza de que eu era muito esperta, né? Porque assim, o saco de moeda dele estava muito mais pesado, então certamente tinha mais dinheiro ali, né? E aí tem uma brincadeira que, inclusive, levo eu com meus vídeos no Instagram, que eu tenho um vídeo que está rodando no Instagram, que acho que é uma tia também que faz isso. Não, é a mãe que faz isso com a criança. Parece que a avó, sem noção da criança, deu para ela uma nota de R$100, que, gente, me perdoe, mas só sendo sem noção, para dar R$100 para uma criança, né? Aí a avó da menina deu R$100 para ela, e a mãe chega com 5 notas de 2, que é azul, né, quase do mesmo jeito da nota de 100, e diz assim, você quer trocar? Eu te dou essas 5 e você me dá essa que você tá. Aí a criança, crente e abafando, que tá se dando bem nessa história, aceita a troca, né? Porque a criança não sabe, ela não entende o valor, ela só consegue ver as quantidades. Então, e aí veja que a quantidade é diferente do volume, tá? Porque o volume, ela não tem como medir, né? A não ser que ela tivesse essa compreensão da conservação. A quantidade tem algo ali mais concreto, que ela consegue ver que tem algumas contra uma. Eu conseguia ver que tinha um saco pesado de moeda contra uma nota apenas, né? Então a criança consegue fazer essa comparação e ela faz um julgamento de acordo com esse princípio do que parece ter mais, tá? Mas ela não entende o valor, ela não entende volume, ela não entende, né, a conservação do volume, a conservação do peso, a conservação da massa. Então, a criança pré-operacional ela não vai entender isso. Então, assim, por exemplo, quer ver uma briga feita? Você pega 2 primas desse período e aí diz assim, quer suco? As 2 dizem, quero. Aí você bota a mesma quantidade de suco, mas para uma bota num copo comprido, para outra bota num copo largo e baixo. Aí você viu a briga feita. Porque ela vai dizer, porque o dela tem mais. E não adianta você querer provar e querer argumentar que não tem, porque a criança vai ter certeza que tem. Porque é o que ela está vendo. E ela vai ver aquilo e vai dizer, aquilo ali tem mais. E aí vai dar briga e vai dar guerra. Então, se eu puder dar um conselho, quando for oferecer bebida ou comida para criança dessa idade, ofereça sempre o mesmo recipiente e a mesmíssima coisa para não dar problema. Porque esse tipo de confusão vai acontecer. Justamente porque ela não tem essa dimensão, tá? Vamos embora. No período pré-operacional também, começa a existir o interesse por outras crianças. Embora a brincadeira raramente seja compartilhada. Gente, eu acabei de projetar, mas já vou interromper para eu conversar um pouco com vocês, porque eu também acho que essa parte aqui é legal para a gente ir conversando. Quando o Piaget fala que a criança pré-operacional ela começa a desenvolver interesse por outras crianças, ele está falando isso em comparação com a criança do período sensório-motor.
A criança do período sensório-motor, que na verdade é um bebê, né, porque até os 2 anos de idade, ela geralmente ela está muito mais ocupada em tentar organizar o caos do mundo que ela está vivendo. Ela chega no mundo que ela não conhece nada, tudo é muito novidade, e ela está tentando organizar aquilo. Então, ela não vai interagir com outras crianças, ela não vai... No máximo, ela vai interagir com aquelas pessoas que estão ali sempre com ela. Porque, de algum modo, com o tempo, ela vai organizando aqueles elementos sensoriais e vai se tornando familiar. Então, essa criança, se ela vê outro bebê, ela às vezes vai olhar e vai tocar e vai... É como se fosse essa exploração que ela faz com qualquer outro objeto. Não é uma interação de fato. No período pré-operacional, já começa a existir um interesse em outras crianças. Então, a criança ela começa a querer brincar, a querer socializar, a querer interagir com outras crianças, né? Eu lembro de quando... Eu já falei aqui para vocês, né? Que eu fiz o sanduíche do doutorado na França. E aí eu estava lá e um primo meu que tem uma filhinha, ele foi passar uns dias lá, em Paris. E aí eu estava acompanhando eles nos passeios de turista e a gente estava esperando uma daquelas filas quilométricas que só turista enfrenta para subir na Torre Eiffel. E aí, enquanto a gente estava lá, em volta da Torre Eiffel, tem um monte de parquinho, assim, como se uns campozinhos para as crianças brincarem. E aí a gente estava lá esperando e não falei desse detalhe, meu primo tinha uma filha, ele tem ainda, mas a menina não está mais no período pré-operacional, ela era naquela época, né? Estava nessa fase. E aí ela viu outras crianças brincando nesse lugarzinho lá com areia e ela se juntou. E era muito engraçado porque a mãe dela falou bem assim, a linguagem universal da criança, que é a brincadeira, né? Porque as crianças que estavam brincando falavam em francês e ela falava em português. Mas ela chegou, se aproximou, a outra criança entregou um brinquedo para ela e eles começaram a brincar juntos, né? E por que eu estou dando esse exemplo? Eu estou dando esse exemplo porque eu acho que ele é muito significativo desses dois elementos. Ao mesmo tempo que a criança tem esse interesse nas outras crianças, então ela viu outras crianças brincando e foi brincar junto, né? E foi se juntar a eles, melhor dizendo. Mas esse elemento de que a língua que elas tinham não era comum, né? Mostra para a gente, dá um indicativo de que a brincadeira também não era comum, no sentido de que elas não compartilhavam ali um certo regramento ou um certo... Não havia uma brincadeira comum, não dizia assim, olha, a gente está brincando de casinha, olha, a gente está brincando de castelo. Não tinha essa conversa. Simplesmente ela se aproximou, a outra criança entregou um brinquedo para ela e ela começou a brincar na areia, que era tipo aqueles brinquedinhos de praia, né? Que a gente usa em praia aqui. E aí, essa aqui é a parte interessante, porque assim, ela estava ali interessada, ela se juntou às outras crianças, mas ela não brincou junto. Se vocês forem observar, essas crianças, né, na fase pré-operacional, elas raramente compartilham a brincadeira. Elas brincam juntas, porque já existe um interesse nas outras crianças e existe um desenvolvimento aí desse processo de socialização. Mas elas não brincam juntas, tá? Cada uma está no seu mundo, cada uma está na sua brincadeira. Só que elas estão compartilhando, às vezes, os mesmos aparatos e o mesmo ambiente. E elas estão conversando, né? Mas cada uma está conversando da sua própria brincadeira. É uma coisa bem egocêntrica mesmo, né? É bem interessante. Eu não sei se quem aqui já testemunhou algo assim, né? Tipo, 2 irmãs, ou 2 irmãos, ou 2 priminhas, que tenham mais ou menos essa idade. Como é que se dá essa brincadeira?
alguém poderia me contribuir aqui com exemplos para a nossa aula de como é que são as brincadeiras de uma criança dessa idade? Interagindo com outras, eu não tenho experiência, não. Não, né? Não. Mas aqui, o exemplo que eu tenho que é de Thor. Um Thor procura sempre brincar com coisas que ele consegue explicar da forma dele. Uhum. Então, tudo que ele cria é uma explicação, que ele tem um conceito que ele forma de acordo com os acontecimentos que envolvem aquele objeto ou aquela situação. Ele sempre quer brincar com a gente nesse sentido, com o que ele conhece. Então, por exemplo, vamos brincar de esconder. Ele não sabe que o objetivo da brincadeira é, enquanto a pessoa conta, a outra se esconde para procurar. Uhum. O que é que ele tira da brincadeira de esconder? É o contar, porque ele acha divertido contar. Então, enquanto a outra pessoa está contando, ele está lá olhando e rindo. E aí, quando a pessoa acaba de contar, que vira, ele está olhando a pessoa contando. Porque o que ele entende da brincadeira é o contar, não é o se esconder. Mas ele chama para brincar de esconder. Só que o que ele quer da brincadeira? O conceito que ele tem, a contagem, que foi algo que ele aprendeu do jeito dele. Então ele procura sempre isso, ele busca isso. Ele busca brincadeiras em que ele tem o conceito desenvolvido sobre aquela situação, ou dentro daquela brincadeira ele pode aplicar um conceito que ele tem, e aí ele chama para brincar. Ele tem quantos anos, Robert? Vai fazer 3 em novembro. Certo. Mas aí, fora a brincadeira do esconde-esconde, quando ele brinca com você, digamos assim, de massinha, ou de assim, pai, vamos pintar. Como é que é essa brincadeira? Como é que faz? Então, Assim, ele tá eu vou dar um pintando... exemplo. Ele gosta muito de caminhões. Certo. Então ele vai muito para funcionalidade. Aí a gente explica, para que serve esse caminhão? Esse caminhão é o caminhão do lixo. Aí ele gostou do desenho do caminhão do lixo, então caminhão do lixo. Aí como ele gostou sem saber o que era, e a gente explica o que é, aí ele pega esse conceito. Então quando ele vai me chamar para brincar de caminhão, o que ele faz? Papai, caminhão de lixo. Porque é o caminhão que ele conhece o conceito que ele gostou. Então ele pega aquele caminhão e aí ele começa. O caminhão de lixo e vai e pega e o lixo e o caminhão leva. Aí ele vai criando histórias. Isso, é o que ele entende. Às vezes ele está conversando alguma coisa, ele está ouvindo. E aí ele começa a reproduzir aquela história de acordo com o conceito dele. E aí quando a gente, no meio da conversa, ele está falando alguma coisa, quando você vai prestar atenção no que ele está falando, ele está repetindo a história na versão dele, com os fatos que ele criou. Mas é a conversa que ele está tendo. Então ele cria os fatos daquela conversa e conta a história dele para a gente poder interagir com ele. Entendi. Ele faz muito esse exercício, né? De pegar as coisas, desenvolver os conceitos e ficar passando para a gente o conceito que ele entende. Eu acho que o que você está trazendo como exemplo é aquilo que eu estava falando agora mais cedo na aula, da combinação desses esquemas, né? Ele vai, quando você fala de construir conceitos, eu entendo que você está falando isso num sentido mais de representar aí essa, né, de descrever essa atividade, mas ele não são conceitos propriamente ditos, obviamente. Né? Ele está ali, ele está tentando compreender as coisas. Então, ele vai construindo aí dados de compreensão, ele vai construindo esses esquemas de compreensão, e ele vai fazer isso a partir da invenção e da combinação desses esquemas. Quando você estava falando da explicação, me veio muito a questão na cabeça de seria o primeiro momento, enquanto ser humano, de tentativa de racionalizar as coisas. E quando você traz esse debate, e eu estou dando esses exemplos de Thor, é justamente esse ponto que eu estou querendo chegar. Ele está criando, quando eu falo criando os conceitos dele, na realidade ele está demonstrando a forma como ele entendeu. Sim. Ou a forma que foi saudável para ele olhar para aquilo ali e explicar aquilo ali. O desejo de saber explicar. E ser compreendido, exatamente. Exato. Diga aí, Tatiane, conte. Não, professora, que eu lembrei, eu acho que é o exemplo que a senhora estava buscando. Minha colega, ela tem filha, vai fazer 5 anos já, a menina. E ela estava contando da última vez que a gente se reuniu, que a filha chamou ela para brincar de boneca, elas estavam lá brincando, e ela começou
a interagir com a filha na história da brincadeira das bonecas. E a filha pegou e disse que não, que ela estava atrapalhando. Que a história era a história dela, que era só para ela ficar ali com a boneca. Ela não podia inventar a história. Aí minha amiga disse que respondeu que então assim não queria brincar não e deixou ela lá só. É exatamente isso, Tatiana, exatamente. É porque é isso, assim, a criança ela quer brincar junto, mas ela não interage de fato na brincadeira, né? É a brincadeira dela. Ela está ali usando a brincadeira para construir essa compreensão de mundo, como o Robert falou. Deixa eu dar o meu exemplo, tá? Que eu gosto desse exemplo. Eu estava lá brincando com a sobrinha do meu companheiro e a filha dele. As duas. Hoje a sobrinha já está um pouquinho mais velha, já está passando aí para a fase operacional concreta. Mas as duas, na época, estavam nessa fase aí do pré-operacional. E aí elas diziam assim, tia Carol, vamos pintar. Vamos. Aí a gente sentava, cada uma com um pedaço de papel, cada uma com um pincel e aquela tinta ali. E cada uma pintava o seu brinquedo, o seu desenho, né? Então, o máximo que acontecia de interação era assim, eu quero o vermelho, me dê o vermelho. Agora eu quero o azul tá aí com você. Né? Então, era muito. A interação era nessa troca, de tipo assim, eu tô precisando, era quase a história de passe o prato que eu tô, né? Que eu vou me servir dessa comida. Não era uma interação da brincadeira propriamente dita, não era uma brincadeira junto, a gente não estava pintando uma mesma coisa. Cada uma estava pintando sua própria coisa, e no máximo o que acontecia era esse me dê isso, me dê aquilo, né? Então tem uma coisa muito individualizada mesmo, assim, não é individualizada, muito egocêntrica mesmo, né? Que a criança ela não está interagindo, ela está ali construindo a própria brincadeira dela, junto com outras crianças. Mas se começa a brincar junto, vai dar briga. Porque às vezes elas faziam isso, elas diziam, vamos brincar agora, sei lá. Uma delas, né, a filha dele ganhou um negocinho de fazer colar com aquelas borrachinhas, né? Isso estava numa moda há uns 2 anos atrás, 2 ou 3, já não lembro mais. E aí, vamos brincar de fazer colar. E aí as duas iam fazendo. E tinha muito essa coisa assim de, se uma fosse interferir no colar da outra, dizia, não, esse colar é meu, faça o seu, né? Porque tinha uma coisa do tipo assim, veja, eu tô criando aqui, é meu, não é para você interferir. Então, tem esse elemento mesmo que Tatiana está trazendo, né? De que é uma brincadeira, quer que brinque junto, mas se a coisa sai, né, do aspecto que eu estou construindo, que eu estou formulando, aquilo perde um pouco para mim, assim, eu não consigo brincar junto. Então, por exemplo, pronto, continuando essa história, porque tem tanto tempo já isso que eu já não estou mais lembrando dos detalhes, mas eu lembro que teve alguma brincadeira, não sei exatamente qual, que elas precisavam construir as coisas juntas. E aí, menino, mas que foi uma briga, meu Deus do céu, que confusão. Porque era uma dizendo para a outra, você está fazendo errado, não é assim, é desse jeito. E a outra dizia, não, você que está fazendo errado, é desse jeito. Por quê? É isso que eu estava falando mais cedo. A perspectiva, a compreensão de mundo dessa criança é de acordo com a própria vivência, é completamente egocêntrica. Então, qualquer pessoa que vai formular aquilo de um outro modo, para ela está fazendo errado, não faz sentido. Então, ela vai querer brincar junto, mas esse brincar junto tem limitações. É um brincar junto de estar socializando, de estar conversando, de estar trocando as ferramentas e os utensílios. Mas eles não estão interagindo, né? Não tem ainda um brincar junto. Aí, Tati, tá vendo? Você tinha outro exemplo que era da sua própria vida. Robert, diga aí. Aí, cara, você entrou em outro. Quando você estava falando, eu lembrei de outra coisa que a gente precisa observar. Nós
com o nosso conhecimento e nossa experiência de vida formal, chamamos o que as crianças propõem de brincadeira. Sim. Só que ela entende que o real intuito da brincadeira é a interação. Na realidade, ela está entendendo que aquele momento é um momento que ela consegue sociabilizar as compreensões dela. Então, o que a gente leva na esportiva como brincadeira, enquanto entendemos o que é brincadeira, ela está levando a sério. Talvez por isso essa competitividade, talvez por isso essa questão de querer fazer prevalecer o que ela compreendeu. Porque é como se fosse um desafio mesmo, não? Eu compreendi desse jeito, você está fazendo de outro, por quê? Por que eu estou errado? Por que eu não posso estar certo e você está errado? Então, é brincadeira pra gente, né? Pra ela, não. A gente chama de brincar. Ela adota o nome, porque a gente fica chamando. Não, é brincadeira, ela vai adotar, mas ela não sabe o real sentido da palavra, a essência do que a palavra propõe. Né? Acho que vai muito disso, né? Perfeitamente. Eu não tenho nem complementos a fazer. É exatamente isso, né? A gente chama de brincadeira, mas quando eu falo, né, que a atuação dessa criança é muito lúdica, de novo, é uma leitura nossa de que isso é lúdico, mas é isso, é porque ela vai se utilizar desses elementos, né, que são elementos que a gente vai compreender ali como da brincadeira, como da fantasia, para elaborar uma visão de mundo, para compreender e para consolidar a forma como ela consegue visualizar, entender o mundo e se relacionar com esse mundo. Perfeitamente. Isso mesmo. Deixa eu voltar aqui para a gente... Essa conversa toda que a gente está tendo, eu estava me lembrando de um podcast que eu gosto muito. Vocês já devem ter ouvido falar, o Mamilos, né? E tem um episódio, eu vou tentar achar ele para mandar para vocês. Tem um episódio que é muito legal, que elas estão falando justamente dessa questão do brincar para as crianças. E aí tem uma psicanalista que trabalha muito com essas questões da infância, e ela vai falar exatamente isso que você disse, Robert. Ela vai dizer assim, veja, é brincadeira porque a gente chama de brincadeira, mas para a criança é muito sério aqui. Ela não está de brincadeira, ela está seríssima naquela história, né? Para ela, o negócio... Tanto é que as brigas são enormes, são brigas mesmo, assim, sabe? Eu lembro que minha sogra ficava, essas duas não podem começar a brincar sem se espezinhar, sem se azunhar. Mas era justamente isso, porque em algum momento dessa brincadeira, uma questionava a verdade da outra. E aí virava um problema, porque para elas aquilo era muito sério, né? Então elas se esgalfinhavam, brigavam, choravam. E era aquela confusão todos os dias. Diga aí, Joelma. Então, professora, eu tenho alguns exemplos aqui na família em relação a isso aí. Eu tenho um filho de 2 anos e tenho sobrinhos de tudo quanto é idade. Minha família é grande, e assim, quando estão 2 crianças brincando, aí, sabe, eles até se dão bem, a brincadeira evolui, seja qualquer brincadeira que inventarem. Agora chegou uma terceira, aí já complica, porque todo mundo quer ter razão, e aí eles acabam brigando mesmo. Meu filho, ele é bem calmo, ele é bem tranquilo, ele assiste, ele brinca sozinho. Se chegar os primos, ele brinca e até gosta, mas não quer brincar com todos, porque eu tenho um sobrinho que da idade dele, que ele não quer. Quando meu sobrinho chega, ele simplesmente já vai saindo, meu filho já vai saindo. Porque a forma dele brincar, dele interagir é totalmente diferente, é destruindo. Assim, ele já chega, sabe, acabando com a brincadeira. Aí meu filho não gosta. Assim, é uma coisa que eu venho trabalhando também, isso para que eles cresçam juntos, que o meu sobrinho até mude esse jeito dele. Tem apenas 2 anos também. O meu tem 2 anos e 8 meses, ele tem 2 e 3 meses.
E assim, é complicado, está sendo complicado essa relação deles dois. É porque isso, veja, você traz um elemento que eu acho que é interessante, Joelma, que é nesse sentido de as formas que as crianças vão desenvolvendo para produzir essa compreensão de mundo, né? E aí quando você diz que seu sobrinho, ele vai destruindo tudo, veja, essa é a forma que ele tem. Isso, às vezes, vai ser muito representativo, vai ser muito significativo da relação que ele tem na família, né? De como é que ele vivencia essas coisas em casa. Então, às vezes, a forma que ele brinca, que você interpreta como sendo destruindo tudo, e que seu filho também interpreta assim, porque seu filho está em outra dinâmica e brinca de outra forma, é a forma que ele também consegue encontrar para produzir aí esse entendimento de mundo, né? E, enfim, eu não vou entrar aqui em análises de casos que eu não conheço, até porque da sua família, mas eu acho que assim eu acho que o que é importante do que você traz, né? Esse elemento novo que você traz na sua fala é justamente o da gente entender, porque a gente às vezes acaba produzindo certos valores, né? De tipo, fulano sabe brincar, fulano não sabe brincar, fulano destrói, fulano cria, né? E às vezes, claro que a gente, né, no mundo civilizado, no mundo em que a gente está educando as crianças para construir relações, para construir projetos, né, tem toda aquela discussão que a gente estava fazendo lá no início da disciplina. É claro que a gente vai pensar numa educação nesse sentido, que a gente não vai dizer assim, ah, não, tá bom, ele brinca destruindo tudo e eu vou olhar daqui e achar bonito. Imagine vocês sendo professores de criança, né, os que vão ser educadores, e a criança está destruindo todo o brinquedo da escola que os outros poderiam usar. É claro que a gente não vai, né, não é dizer que está tudo bem e acabou. Mas é da gente entender que aquele exercício também é um exercício, né? Por mais caótico que pareça, aquilo também é a criança tentando dar conta desse mundo dela, né? De como é que ela aprende, como é que ela se desenvolve, como é que ela interage com esse ambiente. Isso também vai dizer algo sobre a forma de interação dessa criança com o ambiente, tá? Vou voltar aqui ao compartilhamento. Outra questão que é importante, né? E aqui vocês entendam que um período pré-operacional é um período mais ou menos longo, de 2 a 7 anos, então tem aí uns 5 anos, né? Nesse processo. E a questão da linguagem, como eu já tinha dito lá no comecinho, é uma questão que está bem marcada aqui nesse período, tá? Então, outra coisa que Piaget vai entender, que ele vai mostrar para a gente, é que nesse período pré-operacional é quando começa a acontecer a passagem, e perceba que quando começa a acontecer essa passagem, a gente já está falando aí de uma transição para o próximo período, que é o operacional concreto, tá? Começa a existir essa transição aí, entre uma passagem entre a linguagem egocêntrica, que é essa linguagem que não necessita de interlocutor. Então, a criança, né, que é essa linguagem da criança que está brincando junto, mas está sozinha, porque ela está construindo as histórias sozinha, ela está desenhando sozinha, ela tem uma explicação sozinha para aquilo. Então, ela não precisa do interlocutor. A linguagem dela é muito mais nesse sentido lúdico de construção dessa compreensão, né? Como o Robert colocou para a gente do exemplo do filho dele. É uma linguagem que tem muito mais esse intuito de construir algo para mim, de construir uma compreensão de mundo e uma compreensão de como é que eu me relaciono com esses objetos do mundo. Enquanto na linguagem socializada existe uma intenção de comunicação. Ou seja, você precisa de um interlocutor, você está interagindo com outra pessoa. E essa intenção de comunicação implica em compreender, né, minimamente, num primeiro momento,
como é que o outro entende o mundo, né? De compartilhar com esse outro certo um repertório que seja coletivo, né? Então, quando a gente vai passando para a linguagem socializada, é que a gente começa a construir conceitos, porque o conceito é uma explicação que a gente vai dar para um objeto e que todo mundo vai dar o mesmo. Então, é uma forma de você compartilhar aquela compreensão, tá? Por isso que eu falei, e Robert, eu sei que entendeu, que o filho dele estava construindo até então não eram conceitos, mas era justamente ele estava tentando construir a sua própria compreensão de mundo. Quando ele começar a fazer essa passagem para a linguagem socializada, que tem uma intenção de se comunicar com o outro e comunicar suas ideias para o outro também, é que ele vai começar a construir conceitos ou começar a compreender as coisas em termos conceituais, tá? E aí, dentro dessa ideia da linguagem egocêntrica e de como é que isso se dá numa passagem, né? Como é que isso marca a passagem para a linguagem socializada, o que Piaget vai identificar e vai entender é que a verbalização da criança pré-operacional, ela funciona como uma espécie de treino dos esquemas verbais recém-adquiridos, que é perfeitamente o exemplo que Robert deu para a gente, que é o seguinte, a criança está ali tentando construir uma história que vai dar conta do que ele acabou de compreender. Então, assim, vocês imaginem que uma criança, ela está todo dia se deparando com novidades. Quando eu digo que o repertório é limitado, isso significa dizer que ela tem muito que aprender e que ela aprende todos os dias. Todo dia ela vai se deparar com novos elementos que ela vai precisar acomodar, assimilar e acomodar. Vocês lembram do conceito, né? Então, a criança, a forma que ela vai ter para constituir esse processo de assimilação, acomodação e adaptação vai ser justamente a verbalização. A criança começa a falar as coisas que está fazendo, as coisas que está vivendo, ela conta histórias e essas histórias vão formular para ela, né, vão consolidar para ela compreensões sobre o mundo. Ela vai pensar alto, né, no sentido de que quando ela vai executar uma tarefa, por simples que seja para a gente, ela vai fazer o passo a passo, falando alto, verbalizando. Isso é uma forma que ela tem de ir consolidando essa compreensão, de ir conseguindo acompanhar um pouco, né, como é que isso se dá e de ir consolidando mesmo essa compreensão de mundo, tá? Então, o que Piaget vai dizer é justamente de que essa passagem do pensamento, essa passagem da linguagem egocêntrica, né, da criança que está ali falando alto, que está contando história para tentar formular um entendimento para a linguagem socializada, também vai se dar, né, também vai apontar para, melhor dizendo, a passagem do pensamento explícito para o pensamento interiorizado. O que Piaget vai dizer é justamente que, no processo de desenvolvimento da criança, a compreensão que a gente pode ter de um desenvolvimento completo é quando o pensamento ele está completamente interiorizado. A dizer, é quando a gente consegue compreender o mundo de forma completamente abstrata. Esse é o último momento, é o último estágio do desenvolvimento cognitivo de uma pessoa, tá? Gente, o período pré-operacional está encerrado aqui. O que é que vocês têm mais para perguntar e para dizer? Nada? Eu vou, então, só começar, tá? Porque como a gente está se demorando, até porque eu acho que, assim,
Eu tenho muito essa preocupação, gente, da qualidade sobre a quantidade, né? Essa coisa das nossas aulas terem um horário mais reduzido, acaba que implica numa passagem um pouco mais rápida por pontos que eu poderia me alongar mais. Mas eu acho que as fases do desenvolvimento de Piaget, como é uma discussão aí que a gente tem, que é muito central para a psicologia do desenvolvimento, não me parece que eu possa fazer isso, né? Que eu possa passar por ela de uma forma mais breve. Então, eu estou tendo esse cuidado de tratar bem minuciosamente com vocês, tá? Então, eu não vou ficar correndo, mas, de qualquer modo, como a gente ainda tem uns minutinhos, qualquer coisa, eu posso me alongar mais outros minutinhos, já que eu comecei, inclusive, um pouco atrasada, né? E aí a gente já vai começando o próximo período, tá? O próximo estágio. O estágio operacional concreto, como diz o nome, veja, no período pré-operacional, a gente está dizendo que ele se dá antes das operações, né? Das crianças poderem executar operações. E o período operacional concreto diz que a criança já consegue executar algumas operações mentais, tá? Mas que elas precisam ser concretas. Então, vamos lá, tem aí uma gradação. Primeiro, o bebê, ele vai se desenvolver de modo sensorial e motor. Então, ele vai conseguir ir formulando uma organização e uma familiaridade desse mundo sensorial que chega até ele, e ele vai desenvolvendo habilidades motoras, tá? Então, os esquemas de aprendizagem, os esquemas de desenvolvimento e de uma criança do sensório motor vão ser esquemas de ação, né? Não tem pensamento, é esquema de ação. No pré-operacional, já começa a ter pensamento. Então, são esquemas representativos, tá? A criança começa a conseguir representar esses objetos, mas ainda não constituem conceitos. Essas representações são egocêntricas, são a partir da sua própria experiência e do seu próprio repertório, certo? Na criança operacional, concreta, que vai ser ali a partir dos 7 anos de idade, né, quando ele está saindo do pré-operacional, para até os 12 anos de idade, a criança começa a conseguir fazer operações mentais, mas elas precisam ser concretas. O exemplo mais óbvio, mais fácil da gente entender, seria justamente entender as operações matemáticas. Uma criança pré-operacional não vai conseguir fazer essas operações. Ela pode até memorizar, porque tem gente que gosta de fazer isso, dizer assim, filho, quanto é 2 mais 2? Filho, quanto é não sei o que, não sei o que. Veja, a criança pode até decorar, mas ela não entende. Ela não sabe realizar essas operações. O operacional concreto, ele consegue fazer as operações. Mas ele só consegue fazer isso se ele estiver visualizando. Então, tem aquela coisa de tipo assim, pega os feijõezinhos e diz assim, olha, eu tenho 3 feijõezinhos, e aí eu ganho mais 5. Quantos são? Aí a criança faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? Claro que quando vai avançando nesse período, novamente é um período mais ou menos longo, né? Vai até os 12 anos, a criança vai sofisticando um pouco essa capacidade operacional. Mas ainda assim, enquanto ela está no operacional concreto, a capacidade dela é concreta. Então, ela começa a se utilizar desses símbolos, que são os números, mas aquilo ali ainda dá concretude à coisa. Quando passa dessa fase, é que a criança é capaz de dizer assim, 5 mais 3, 8. E não é necessariamente memorizado. Às vezes, a criança consegue, de fato, fazer um cálculo rápido, né? E não precisa nem dos dedinhos, apesar de que eu até hoje preciso dos dedinhos, tá, gente? Mas, assim,
tem aí uma capacidade de abstração que a criança consegue, é como se ela conseguisse, né, isso no período operacional formal, tá? Eu já estou avançando para vocês entenderem essa gradação. No formal, é como se a criança, e aí nós também, conseguíssemos visualizar aquilo na mente. Tipo assim, tá, eu consigo entender que se eu juntar tanto e tanto, quem nunca chegou numa conta e disse assim, deu quanto para cada um? Foi para o restaurante com os amigos, aí fez, deu quanto para cada um? A conta deu tanto, somos 5, então faz não sei o que, é tanto, né? A gente faz uma coisa mental. Ainda que a gente, né, claro que a habilidade diz respeito ao treino, à prática. Então, a gente que é de humanas, e eu digo, estou falando com vocês que são de humanas como eu, que a gente acaba perdendo um pouco essa prática, né, da matemática, a gente acaba precisando de outros elementos para ajudar. Mas a gente já tem uma capacidade operacional, né, de formular, de encontrar esse resultado mentalmente, de forma abstrata. Coisa que essa criança aqui do operacional concreta não tem, tá? Deixa eu começar a projetar para a gente ir acompanhando. Então, o primeiro tópico vai falar justamente do que eu acabei de dizer. Capacidade de conceber e operar mentalmente esquemas de ação que, no entanto, permanecem pautados nas experiências empíricas. O que ele está dizendo é justamente isso que eu acabei de falar. Existem esses esquemas, né? Que são esquemas, os esquemas de ação que diz assim, fazer uma conta, compreender, resolver um problema, né? Achar uma solução para alguma questão, tipo, meus óculos quebraram. Será que dá para eu consertar? Então eu vou aqui pensar que forma que eu vou fazer isso. Isso é uma operação, né? É operar esquemas de ação. Mas embora essa criança já consiga operar mentalmente esses esquemas de ação, elas precisam permanecer pautadas na experiência empírica. Então, é como eu falei, lá no comecinho, nos seus 7 anos, 8 anos, provavelmente a criança ainda vai precisar da concretude mesmo, dos feijõezinhos, né, para fazer uma operação matemática, ou de dizer assim, você vai ter que resolver tal, sei lá, ela está vendo um biscoito em cima do armário, e ela vai ter que pensar como é que ela vai conseguir subir ali para buscar o biscoito. Se a escada não tiver na cara dela, se ela não estiver vendo, ou se ela não conhecer a utilidade da escada, ela não vai pensar na escada. Ela vai precisar... aliás, se ela não estiver vendo, eu já estou avançando um pouco. Se ela não estiver vendo, ela não vai conseguir pensar naquela solução. Então, se ela estiver ali, tá ali na frente dela, ela vai dizer, eu já vi minha mãe subindo para pegar tal coisa, então eu também posso fazer isso, tá? Mas percebam que essa operação é mental, no sentido de que tem um raciocínio em jogo, mas que ela só consegue fazer isso pautado na experiência empírica, de que ela já viu a mãe fazendo e de que ela está vendo a escada ali. Então, ela consegue combinar esses dois esquemas e pensar nessa solução. Do mesmo jeito que eu falei da matemática. Ela consegue até usar os numerozinhos, né? Quando vai ficando um pouquinho mais velha, ela vai usando os números e as operações matemáticas. Mas ela precisa já ter visto aquele cálculo sendo feito, ela precisa entender concretamente, ela precisa ver no papel, visualizar aquilo para conseguir executar aquela operação, tá? E aí é nesse momento que vai começar a acontecer o incremento do pensamento lógico e o declínio do egocentrismo intelectual. Ou seja, a criança vai começar a abandonar esse egocentrismo intelectual, que é o que eu falei antes, de que ela começa a construir conceitos que são coletivos, que são compartilhados socialmente, e ela vai incrementando o pensamento lógico, que vai dar a ela essa habilidade de questionar, inclusive,
né, de que forma que certas situações podem ser compreendidas, porque vai começar a existir aí um raciocínio lógico que vai levar de um caminho para outro, tá? Nesse momento, a criança passa a não tolerar contradições, ou seja, essa é a fase que a criança começa a questionar se existe coelho de Páscoa, se existe Papai Noel, porque começa a fazer pouco sentido. Ela começa a ter vai incrementando esse pensamento lógico e ela vai dizendo, tá, mas como é que o Papai Noel entrega presente para todo mundo? E como é que ele entra aqui em casa? Como é que ele traz, né? Como é que ele faz para trazer? Então, a criança começa a fazer um julgamento mais conceitual, ela começa a entender esses conceitos compartilhados socialmente, ela começa a ter um raciocínio lógico, então ela vai juntando os pontos e vai entendendo o que faz sentido ou não, e aí ela passa a não tolerar mais contradições, né? Que essa é a fase, às vezes, mais complicada, porque aquelas fantasias todas que os pais construíam, né, e que as crianças aceitavam de muito bom grado, elas começam a não ser mais tão bem aceitas. A coisa vai ficando mais complicada. Algum comentário? Não? Continuo? Eu voltei aqui para ver. Deixa eu... Então, aqui nesse momento, aquilo que eu falei antes, né, de que a criança não conseguia compreender a conservação de volume, de massa, de peso, aqui ela começa a conseguir. Então, ela começa a entender não apenas que você tem como manter um certo volume quando você muda de recipiente, como ela entende, ao entender essa noção de conservação, ela entende que tem algumas operações que podem ser revertidas. Então, se você pensa daqui para lá, eu posso pensar de lá para cá de novo. Então, se eu consigo compreender qual é o caminho que eu devo tomar para resolver tal problema, né, ou para chegar em tal lugar, digamos assim, eu consigo entender que eu posso voltar por esse mesmo caminho, tá? Então, o que está em questão aqui, o que está em jogo é justamente que o pensamento ele começa a ficar sustentado numa estrutura lógica. Então, a criança começa a usar elementos da lógica, e essa lógica, né, que eu estou falando é no sentido de uma compreensão das relações, de como é que as coisas se relacionam umas com as outras, né? Elas começam a questionar, a tentar entender como é que se dá a relação entre tudo e a colocar em questão se aquilo faz sentido dentro desses conceitos que são compartilhados, né? Dentro dessa compreensão de mundo que hoje não é mais egocêntrica, mas que já é compartilhada com as outras pessoas. Veja, essa noção de agrupamento que está aqui, né? Eu coloco assim, a noção de conservação invariância e o pensamento na estrutura lógica, o agrupamento. Essa noção de agrupamento que está aqui vai dizer respeito a uma organização lógica cujas leis regulamentam o uso dos esquemas conceituais, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer justamente de que, a partir desse momento, né, a partir do estágio operacional concreto, não só é possível, como é exigido ou cobrado dessas crianças que as coisas tenham leis explicativas, as coisas precisam ter regras, para elas terem consistência. Não é que eu estou dizendo que essas crianças pedem por regras, né? Que elas querem que tenha regras. Inclusive,
criança pré-operacional que está aí na pré-adolescência é a pior para seguir regra que tem, né? Que ela já está tentando aí encontrar, ela começa a entrar na adolescência, ela está ali questionando um pouco esse lugar que ela tem no mundo. Mas a ideia da lei, né, das regras, é que vai dar uma consistência de sentido, uma consistência lógica para o funcionamento daquelas coisas. Então, para a criança operacional concreta, ela vai precisar dessa dimensão explicativa, ela vai precisar que as coisas, né, que os elementos tenham regras que consolidem, tenham regras que deem consistência e deem tangibilidade, talvez, mas não é a palavra que eu queria. A palavra que eu queria era... Bem, eu vou ficar na consistência mesmo, tá? Que não tá me vindo. Elas vão querer... Essas regras, elas vão dar consistência para o funcionamento das coisas. Então, esse é o momento que a criança vai dizer assim, por que ele pode e eu não posso? Tá? Veja, não é mais uma questão de eu quero o mesmo suco e por isso que você tem que me servir no mesmo copo que serviu a ele. Mas é no sentido assim, ele começa a questionar algumas regras. Tipo, tá, por quê? Por que meu irmão pode fazer aquilo e eu não posso? Né? Por que você pode fazer tal coisa e eu não posso? Então, ele começa a cobrar essa consistência lógica. Ele começa a cobrar que exista uma regra ou que exista uma estrutura lógica que fundamente as decisões, que fundamente a forma de funcionamento do mundo. Tá? Por isso que nesse momento do desenvolvimento humano, a criança, essa criança, né, operacional concreta, ela começa a conseguir brincar junto. Porque ela não está só... Ela não é como na anterior, né? Na fase anterior, que as crianças estavam juntas, mas cada uma brincava sozinha. Aqui elas começam a brincar junto. E elas começam a estabelecer regras para aquela brincadeira. Por isso que os jogos começam a fazer sentido aqui. Os esportes começam a fazer sentido nessa fase. Porque a criança ela consegue entender aquelas regras. E ela sabe por que aquilo ali dá uma consistência para as coisas. Ela sabe por que ela precisa respeitar aquilo, né? Então, as brincadeiras começam a ser, de fato, mais coletivas. Os jogos são coletivos, né? Os processos de socialização traz ali um compartilhamento de uma compreensão, enfim, o compartilhamento de uma compreensão de mundo, né? Então, existem ali conceitos que são compartilhados, conceitos que são socialmente compartilhados e que todos eles aderem de alguma maneira. E aí, gente, até aqui como é que estamos? Gente, eu falei que eu ia avançar um pouquinho, né? E aí já são 9h05, eu avancei um pouquinho. Assim, eu tô sentindo que vocês já estão meio cansados, eu estou muito cansada também, então eu vou deixar então para dar continuidade na próxima aula, tá? A gente vai continuar e, por favor, anotem e me digam quando eu perguntar na próxima aula, de que a gente já iniciou o período operacional concreto. Eu peço que vocês, né, como essas aulas estão se alongando, eu peço que vocês possam fazer uma releitura do material, né, de entender como é que a autora vai trazer essas questões das fases de desenvolvimento Piaget. Quem tiver curiosidade também pode buscar isso em outros materiais da internet, acho que sempre pode ser interessante. E eu vou mandar para vocês o podcast que eu falei, tá? Que é interessante isso, quando a gente está falando sobre crianças, né? Sobre o brincar e a criança,
a gente raramente vai nomear que fase é essa. Mas você pode ver que geralmente a gente está se referindo a esse momento que é o pré-operacional, que foi o que a gente tratou. Ah, que bom, Tatiane, você conseguiu ver o vídeo. Legal. O vídeo que você está falando é dos grandes pensadores, que vai falando sobre a teoria de Piaget, ou já é outro? Ah, pronto, é esse. Eu realmente recomendo, acho que é uma boa... É algo bom para assistir, né? Porque o professor que está sendo lá entrevistado, né, que está construindo os conceitos, ele, de fato, consegue ser muito didático, consegue ser muito claro, assim. Então, dá para entender bem os conceitos, dá para entender bem o que é que está em questão quando a gente fala de Piaget. Eu mandei para vocês também outro filme, não foi? Que tem no Netflix, que fala sobre o desenvolvimento, que vai mostrando como é que se dá o desenvolvimento. Não mandei, não? Meu Deus, mandei para outra turma, então eu esqueci de mandar para vocês. Tá, eu vou mandar, então, esse filme também, e além dele, eu vou mandar esse episódio do podcast que eu tô falando. Tá? Gente, obrigada. Já estou interrompendo aqui a gravação.